Esse vídeo eu dedico à elevação da alma do meu amigo, do meu irmão, Ravitro. Que Hashem conforte o coração de seus familiares e de seus amigos. Rav Dessler nos ensina, em seu livro Mirtav Milial, que o Criador do Universo, Hashem, ele criou esse mundo com um objetivo, que é o Kiddush Hashem. O que é o Kiddush Hashem? Todo momento que o ser humano escolhe cumprir a vontade do Criador, ou seja, realizar seus mandamentos, ele então realiza o Kiddush Hashem. Todo momento o ser humano opta por fazer o inverso, ele faz Hilu Hashem, ou seja, o tempo que ele poderia estar estudando os mandamentos, o tempo que ele poderia estar cumprindo, ele não faz, ele está fazendo Bitul Torah, ele está anulando a Torá. Assim foi criado dentro do ser humano uma inclinação para o mal, chamamos de Yetzer Hara. Porque assim foi criado, os anjos, ao contrário dos seres humanos, eles obedecem o Criador de forma, vamos dizer, automática. Eles não podem se desviar da obrigação que eles têm que fazer. Porém, nós, a todo momento, somos estimulados a fazer o inverso da vontade divina. E por quê? Porque dentro de nós habita o Yetzer Hara. Então, quando nós lutamos contra o nosso Yetzer Hara, nossa inclinação para o mal, para cumprir os mandamentos do Criador, nós estamos fazendo o Kiddush Hashem. Existe uma história de pessoas que adquiriram a porção no mundo vindouro por um instante, ou seja, em um breve momento de suas vidas, elas fizeram uma ação que deu a elas a porção para o mundo vindouro. Eu vou contar um caso, só para a gente entender, que é de Ketia Bar Shalom. O imperador romano, ele resolveu tentar destruir o povo judeu. Ele se aconselhou com seus ministros e ele trouxe esse assunto através de uma parábola. Ele falou, um corpo que possui uma parte que está em putrefação, se deve manter essa parte ou se deve amputar essa parte para que o corpo sobreviva? E os seus ministros falaram, você deve amputar. Só que um homem, um cônsul romano, um homem que passou a vida inteira descumprindo a vontade do Criador, descumprindo as leis de Noah, descumprindo os mandamentos, ele disse abertamente, falou, olha, você não vai ter sucesso contra os judeus porque o mundo não pode viver sem eles. E o segundo ponto é que se você fizer isso, o seu reino será chamado de um reino amputado. O rei analisou aquelas palavras e falou, você está certo. Só que todo mundo que traz um argumento que deixa o rei sem palavras, merece a morte. Então aquele homem foi sentenciado à pena de morte. No caminho uma mulher disse para ele, coitado do navio que não pagou seus impostos e por isso não poderá entrar no porto. Ele entendeu o que aquela mulher quis dizer. Que ele estava morrendo pela causa judaica, por defender o povo judeu, mas ele não teria a porção dele no mundo vindouro, porque ele não havia pago os impostos dele. E que impostos são esses? Ele entendeu e ele mesmo se circuncidou. Daí seu nome Ketia, que tem a ver com esse ato que ele fez de se auto-circuncidar. E ele chegou para essa mulher e falou, paguei meus impostos e agora eu vou poder entrar. Foi executado e uma voz celestial disse, Ketia Bar Shalom tem porção no mundo vindouro. Rabi Yehuda Hanassi ouviu essa história e ele disse, alguns levam a vida toda para adquirir o mundo vindouro, mas outros o alcançam em uma hora. E ele chorou. Rav Dessler vai trazer uma explicação muito profunda desse conceito. Queria trazer aqui uma ilustração do que aconteceu com o nosso patriarca Yaakov. Yaakov, quando estava indo para Haran, ele passou pelo local onde o seu avô fez a amarração do seu pai, Monte Moriá, e ele não parou para rezar. Como Yaakov é um tzadik no nível muito, muito elevado, isso contaria para ele como um pecado. Quando ele estava muito próximo de Haran, ou seja, há muitos dias de viagem,
Ele se deu conta disso. E ele falou, vou voltar agora para rezar no Monte Moriá. Assim que ele colocou essa intenção no coração dele, Akadosh Baruch Hu fez um milagre e fez com que a terra se contraísse. E ele imediatamente apareceu no local. Um grande milagre que Hashem fez para ele. Mas então, o que virá em seguida? Hashem dará um sonho para ele, e ele no sonho verá o quê? A Sulam Yaakov, a escada de Yaakov. E o que nós aprendemos disso? O Rav Dessa explica. O tzadik, o justo, ele serve a Hashem como uma pessoa que sobe uma escada, degrau por degrau. Cada degrau existe um desafio que o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, propõe a ele. E no momento que ele vence, ele sobe outro degrau. Aí vem outro desafio, ele sobe outro degrau. E assim vai, devagar, devagar, devagar. O que a Hashem está mostrando para o Yaakov Avinu é que tudo bem, eu fiz um milagre para você, eu contraí a terra, eu te tirei de um ponto e te elevei para um outro ponto, mas não vai ser assim. Você vai ter que lutar degrau por degrau. Mas e o que acontece com aquelas pessoas que estão no nível muito, muito baixo, são consideradas os Shirechaim, que passaram a vida toda transgredindo, como o caso do Keti Abar Shalom, que eu expliquei agora. Essas pessoas se encontram no nível tão baixo, mas tão baixo, que elas não têm a mínima força de subir essas escadas. Só que existe um segredo. Quando elas colocam no coração delas o desejo verdadeiro de servir o Criador, se arrepender, de fazer a tchuvá, então o que acontece? É como uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, não consegue andar e precisa subir essa escada, e a única solução que ela tem é gritar, chorar, pedir socorro. Então, nesse caso, o próprio Criador pega essa pessoa e eleva ela e coloca num local, como os sábios explicam, um lugar tão especial que nem os tzadikim podem entrar. Só as pessoas que fizeram tchuvá, o Baal tchuvá. Por que isso? Lembrando do início, o mundo foi criado para o Kiddush Hashem, para a santificação do nome de Hashem. É óbvio que a recompensa do tzadikim vai ser muito maior do que a pessoa que se arrependeu no último instante de sua vida. É óbvio. Houve muito mais esforço, houve muito mais empenho, houve muito mais horas de dedicação ao Criador. Mas talvez você já tenha visto alguém que é um tzadik completo e você falou, puxa, esse homem é muito elevado, é como um anjo. Talvez você estudou a história de Moshe, de Shlomo, de Davi, do rei Davi, e falou, puxa, eles são como anjos. Nunca serei como eles, nunca farei o que eles fizeram. Agora talvez você ouviu a história de uma pessoa que se encontrava no nível muito inferior ao seu, uma pessoa que não fazia coisas bonitas, mas que de repente ela se arrependeu e buscou o Criador, se tornou uma nova pessoa e fez coisas extraordinárias e você fala, uau! Se ele fez, também posso. Se foi possível para ele, também é possível para mim. Olha como o Criador é misericordioso. Permitiu que essa pessoa retornasse em tchuvá. Então, quando uma pessoa nesse nível, ela se arrepende, ela traz um Kiddush Hashem, uma santificação ao mundo, de uma proporção tão grande, que demonstra o amor que Hashem tem pelas suas criaturas, que demonstra a misericórdia que a Kadosh Baruch Hu tem por cada um de nós. E é justamente isso que essa pessoa faz, que não está no alcance de um tzadik fazer. Por isso que Rabi Yehuda Hanassi, ele ouviu essa história e ele chorou. Porque por mais tzadik que ele fosse, por mais que o mérito dele, o prêmio dele é gigante no mundo vindouro, esse ato específico ele não poderia fazer. Meus amigos, o Arnaldo foi uma pessoa muito especial, que encontrou a verdade e se dedicou a ela de todo o coração. Uma pessoa séria, com seu serviço a Hashem,
com suas rezas, com as mitzvot que ele cumpria. Então, se por um momento, se por um lado estamos tristes pela sua ausência, eu fico confortado em saber que nesse mundo atual, onde as pessoas escolhem fazer Hilu Hashem a todo momento, ele escolheu fazer Kiddush Hashem. Ele escolheu se dedicar à Torá, às mitzvot. E com toda certeza, ele está agora num local muito agradável, porção que ele tem direito no mundo vindouro, e que possamos aprender da vida dele, da história dele, que esse é o caminho que devemos seguir, o caminho da verdade. Que a Kadosh Baruch Hu abençoe todos nós e mais uma vez que conforte nossos corações pela perda desse grande homem que nos deixou.